Olá, está começando mais um Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP-Senar, onde a equipe de jornalistas comenta as matérias que foram apuradas ao longo da semana e estarão disponíveis no próxima edição do Boletim Informativo, que no caso é o Boletim número 1478. E esse boletim traz uma notícia aí que não é muito boa para uns, mas é boa para outros, né? Que fala do clima nos Estados Unidos. Eu queria chamar aqui o Antônio Senkowski. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, André. Olá a todos os nossos ouvintes aí que estão ligados na nossa programação. Eu trago aqui alguns números, algumas coisas sobre a safra americana, né? Essa época do ano costuma ser aquela época em que todos os olhares do mercado se voltam para a produção dos Estados Unidos. Então a evolução do plantio e do desenvolvimento depois da colheita rege muito do movimento, do balanço do mercado, né? E o que está acontecendo lá é que eles estão enfrentando as maiores chuvas, os maiores volumes de chuva da história, desde que eles começaram a registrar os dados nos anos de 1800, no final do século XIX. E isso também está resultando no maior atraso da história. Nessa época do ano, eles deveriam já ter lá perto de 90% da safra deles plantada, e eles estão com índices aí ainda perto da metade. Então falta praticamente metade das áreas de milho e muito mais do que isso nas áreas de soja ainda para serem plantadas. A janela de milho já se fechou. Isso significa que eles já estão com perdas consolidadas. O cenário lá é de terra arrasada. Isso tem se refletido na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil. Para a gente ter uma ideia, como isso já tem refletido, no mês de maio, a cotação subiu 12,6% aqui no Brasil, tomando como referência a Praça de Cascavel. A cotação de soja ou de milho? De soja. A soja fechou a saca agora no final do mês passado a R$ 71,50. Olha, você vê, crise de uns, oportunidade de outros, né? Exatamente. A gente não torce pelo mal de ninguém, a gente espera que a produção sempre ocorra da melhor forma possível, mas é inegável que esse atraso no plantio lá dos Estados Unidos está refletindo e vai continuar refletindo nos próximos meses, como dizem os especialistas que nós ouvimos aqui para a reportagem, né, que apontam aí um cenário de alta para os próximos meses, aí, mesmo com a cotação do dólar não tão favorável como estava até um tempo atrás. Esses fatores, além da peste suína na China e a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China também, tem proporcionado aí um cenário favorável para os produtores paranaenses, tanto de milho quanto de soja. E o clima não judiou só das lavouras dos Estados Unidos, não. Aqui no Paraná, o produtor que está nos ouvindo sabe que nas semanas que passaram aí teve chuva forte aí no interior. E eu queria falar com o Felipe Aníbal. Felipe, essa chuvarada aí estragou muito aí a produção no interior? Tudo bem com você? Fala, André, tudo bem? Olá você que nos assiste, que está nos ouvindo também em casa, né? Que chuvarada, né, André? Foram praticamente 2 semanas de chuva ininterrupta em todo o estado do Paraná, em todas as regiões aqui do nosso estado, né? E nós conseguimos conversar com alguns produtores de regiões diferentes que já relatam perdas em função de chuva, mas a quantificação disso ainda vai ficar para as próximas semanas, né? O DERAL fecha o boletim semanal deles com o balanço, com o avanço da colheita, o balanço da safra, no final do mês. Mas a gente já adiantou, trouxe alguma perspectiva de perdas pontuais, né, em todo o estado, principalmente nas culturas de milho, que foram aí mais afetadas em razão de vendavais, e na cultura do feijão também, prejudicada aí pelo excesso de chuva. Isso foi localizado em alguma região, Aníbal, ou foi generalizado aí por todo o estado? O que a gente percebeu, André, é que aconteceu da seguinte forma: foi generalizado no sentido de que ocorreram em várias regiões, mas em cada região teve acontecimentos pontuais. Não foi que arrasou toda a região, mas algumas propriedades de cada região foram bastante afetadas por esses fenômenos, notadamente pelo vendaval e também pelo excesso de chuva. Isso é bem engraçado que na edição passada do boletim a gente já falava, né, que os agrometeorologistas apontaram que esses meses, finzinho de outono e comecinho de inverno, seriam marcados justamente por isso, por picos de bastante chuva, né? Então aconteceu agora, a previsão é de estiagem para os próximos dias, mas também não está descartada que depois desse período de estiagem possa haver novos picos concentrados de chuva. E você sabe que o clima judiou também das lavouras de café. Mas você fez uma matéria específica sobre isso também, né, André? Exatamente. Não foi agora, não. Foi lá em dezembro do ano passado e janeiro desse ano. Eu lembro que eu estava conversando com uma técnica nessa época e ela falou para mim, olha, essa estiagem, esse calorão que está dando agora, vai atrapalhar lá na frente na hora de colher. Dito e feito.
Eu falei com vários cafeicultores da região do Norte Pioneiro e o pessoal está amargando agora, na colheita, o prejuízo que a estiagem causou lá atrás. Além de produção menor, né, o volume menor produzido, a qualidade dos grãos também é difícil. Essa condição climática faz acontecer muitas florações. Então, isso demanda mais mão de obra para a colheita, isso derruba um pouco a qualidade do café, fica muito café verde no meio ali do café maduro. Ou seja, juntando aí a pouca produção com a baixa qualidade e ainda o preço que não está colaborando, os cafeicultores... Isso que eu te perguntar, André, isso teve reflexo no preço, toda essa dinâmica? O preço, o café também é negociado em bolsa, né? O preço já não estava muito bom em relação ao preço que o pessoal conseguiu no ano passado. Então, juntando esses 3 fatores aí, né, volume, qualidade e preço, todo mundo que eu falei está reclamando aí que vai fechar as contas no vermelho aí. Vamos ver se para o próximo ano aí o clima melhora. Mas não tem só má notícia nesse boletim também, né, Bruna Fioroni? É verdade, André. Olá para o pessoal que está nos ouvindo aí em casa. Uma notícia boa é o Senar Paraná como referência para os outros estados, né? Para quem não sabe, cada estado tem o seu Senar, né, a sua administração regional, e o Senar Paraná está aí, se consolidou aí nos seus 26 anos de história como referência nacional, né, nos cursos, capacitações, treinamentos, enfim, os outros estados, né, pegam as capacitações do Senar como referência e, né, levam para os seus estados, né, adaptam, né, para as suas condições, para as necessidades das suas regiões. E um exemplo agora vai ser o pessoal do Espírito Santo, que está vindo aí em junho, na primeira semana de junho, vão para Castro, no Centro de Treinamento Pecuário, fazer um treinamento na bovinocultura de leite. Vale lembrar também que Castro, né, é uma referência na produção de leite no Paraná, o CTP também, com uma infraestrutura, né, de muita qualidade, e prezando sempre por um ensinamento baseado em conceitos, né? Então, independente das diferenças, né, que o Espírito Santo tem em relação ao Paraná, o pessoal vai conseguir adaptar muito bem os ensinamentos dados aqui no Paraná. E eu conversei com o pessoal lá do Senar do Espírito Santo e eles contaram que foi unanimidade, né, a escolha pelo Paraná. O pessoal já conhece o trabalho. E olha, Bruna, eles vão no lugar certo, hein? Porque Castro, se não me falha a memória, é o município brasileiro campeão em produção de leite, é isso, Antônio? É isso mesmo, é a capital nacional do leite, né? Onde tem aí uma imigração forte de holandeses aí na década de 70, 80, que consolidaram essa região como um todo, como um polo produtor, né, do leite. E já que o assunto é esse, eu também vou aproveitar para falar um pouco aqui sobre algumas mudanças que ocorreram para os pecuaristas de leite, né? Que desde o dia 30 de maio está valendo 2 instruções normativas novas aí do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tratam de diversos temas relacionados desde a produção até a industrialização dos produtos. Então aí tem padrões que o leite deve ter na sua origem, manejos adequados pelos produtores, padrões de células somáticas, contagem bacteriana, temperatura na hora de receber o leite na indústria. Tudo isso a gente fez um resumo aqui no nosso boletim informativo com o apoio de um material preparado pelo Ministério da Agricultura e que também a gente coloca ele no nosso site, e as pessoas que tiverem interesse em saber mais sobre essa regulamentação nova podem acessar, baixar esse documento lá no nosso site. Excelente. A gente sabe que no leite o pessoal está sempre buscando mais qualidade, isso aí reflete na remuneração, né? Então, você que está nos ouvindo, que produz leite, não deixe de ler no boletim esse guia, né, Antônio? Como se fosse um guia para o pessoal entender essa normativa, né? Isso, temos um guia com algumas perguntas e respostas que são mais importantes, que a gente elegeu aqui junto com o nosso time de técnicos, né? E lembrando que o Senar Paraná tem uma série de formações aí para preparar as pessoas, né, em todos os aspectos da produção de leite, boas práticas, né, manejos adequados, enfim. O produtor, os trabalhadores do leite podem contar com o auxílio aqui da nossa instituição para levar mais conhecimento, agregar mais valor e melhorar ainda mais a qualidade do leite do Paraná, que já é uma referência nacional. É verdade. Saindo do leite, indo aqui para a hortifruticultura, eu queria perguntar para a Bruna. Bruna, você sabe o que é as minor crops? Olha, André, eu não sei muito bem. Esse nome causa um pouco de estranheza, né? Um nome estrangeiro. Pois é, uma coisa da NASA, uma coisa tecnológica. Me conte aí, o que são essas minor crops? Mas, minha querida Bruna, minor crops nada mais são do que pequenas culturas.
O termo correto que o pessoal usa são culturas com suporte fitossanitário insuficiente, ou seja, aquelas culturas que não têm produtos próprios, defensivos, inseticidas, fungicidas, para tratar delas. Então são culturas, por exemplo, diferente da soja, que é uma grande cultura, que desperta grande interesse da indústria de agroquímico, o almeirão, a salsinha, a abobrinha, o pimentão, eles não despertam tanto interesse, então eles nem sempre têm produtos disponíveis. Isso é um problema. A FAEP, diante disso, começou um trabalho lá atrás e agora começa a colher os resultados. O boletim dessa próxima semana, ela traz uma matéria comemorando os 5 anos da Instrução Normativa Conjunta número 1 de 2014, que sistematizou e simplificou uma situação que a gente chama de extrapolamento de uso, que é o seguinte: eu uso um defensivo no tomate. O tomate tem produto para tudo, mas o pimentão não. Ocorre que o pimentão e o tomate são parentes, eles são muito parecidos. Então o produtor, às vezes, se arriscando a cair na ilegalidade, ele usava o produto de um em outro. Agora, o Ministério, a Anvisa e o IBAMA, através dessa normativa, eles sistematizaram vamos dizer assim, um esquema de grupos de hortaliças, de frutas, de grãos, onde fica mais fácil para o produtor falar para a indústria qual que é o produto que ele tem interesse que seja extrapolado o uso. Então o pessoal, sei lá, que planta caqui, pode chegar para a indústria: olha, estamos com um problema aqui, não tem... A gente pode usar o defensivo da maçã no caqui? Aí a indústria vai lá, faz um pedido para o Ministério e após 2 anos aí de testes, o produtor pelo menos vai ter um produto próprio para o seu pomar, não vai mais ficar numa situação que era de ilegalidade involuntária, né? Traz mais segurança para o produtor, mais segurança para o consumidor, que vai estar comendo um alimento saudável, e também melhora a imagem da hortifruticultura, né? E não é só isso que tem no boletim. O boletim tem uma novidade aí nessa edição, né? Eu queria perguntar para o Felipe Aníbal, que novidade é essa? Estamos com uma coluna fixa nova, André, meu caro. Opa, que beleza! É uma coluna que se chama Memória do Campo, que busca resgatar um pouquinho da história do nosso boletim informativo, né? Nós temos um acervo de todas as edições do boletim que já tem uma história de mais de 25 anos. Então a cada edição a gente vai fazer o resgate do que era destaque no boletim, sei lá, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 18 anos, e fazer uma comparação, como é que está agora, como é que estava, como é que era essa situação lá atrás e como é que está agora, e para mostrar um pouco da evolução, não só da atuação do sistema FAEP-Senar, mas também do próprio atividade agropecuária, né? Então é uma coluna marcada por nostalgia e também, por que não dizer, que também mostre a evolução do campo. Que beleza! A gente sabe que o nosso leitor gosta dessa coisa de história, né? Memória. Então vai ser mais uma coluna aí para ele se deliciar lembrando dos tempos passados. É uma coluna mais leve, mas também com informação, né? Então a gente está apostando muito nisso. É uma coluna que nós desenvolvemos aqui coletivamente, né? A equipe de jornalistas, e com aquela força, com o talento ali dos meninos da diagramação que deram uma cara bem de história, bem nostálgica mesmo a coluna, tá bem bacana. Maravilha! Então você que está nos ouvindo, não esqueça de ver a nossa nova coluna aí, a coluna Memória do Campo, na próxima edição do Boletim Informativo. Nós ficamos por aqui com o Boletim no Rádio dessa semana, espero que você tenha gostado. Você pode escutar o nosso podcast acessando o site www.sistemafaep.org.br. Nesse endereço você também tem o endereço das nossas redes sociais. A gente tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem Flickr, tem todas essas. Canal do YouTube também. Tem o canal do YouTube também. E nesse endereço você também pode baixar a edição impressa lá em formato PDF do Boletim Informativo. Isso se você não recebe a edição impressa na sua casa. Então é isso, muito obrigado, amigos da comunicação da FAEP, e até semana que vem.